vai deixar o tribunal, e o ministro Gilmar assume a presidência, a ministra Rosa vem para a titularidade. Então, a ministra Maria Tereza também votou nesse sentido de aplicar a inelegibilidade. Então, assim, é muito difícil de dizer pelo seguinte, vamos lá, ministra Rosa Weber, entendo que aplica a inelegibilidade, só que a gente vai ter depois a mudança em setembro, que é a saída da ministra Maria Tereza, que vai acabar o mandato e vai assumir o ministro Napoleão, que costuma ser um ministro muito sensível à concessão do direito político, à interpretação mais restritiva da inelegibilidade. Então, assim, é uma aposta muito difícil, porque, na verdade, você vai ter o exame dessa inelegibilidade de um registro de candidatura, muito possivelmente depois da eleição, por parte do TSE, e com essas mudanças todas de composição. Então, é difícil prever. Se houver alguma alteração, também deve ser 4-3. É isso que é tão delicado. A alteração da composição é pequena, né? Sim. Muito bem. O mais sensato, assim, realmente, é que o Supremo enfrentasse a questão, porque há lá um processo com repercussão geral reconhecida, enfim. Na verdade, a gente já tinha um processo com repercussão geral reconhecida, que foi o RS 597362, que era da eleição de 2012, e aí iniciou-se o julgamento, o ministro Eros Grau era o relator, votou pela competência da Câmara Municipal, depois o ministro Toffoli pediu vista, votou no sentido, deu um entendimento misto aí, dizendo o seguinte, olha, o parecer ele é definitivo até que a Câmara se pronuncie. É meio até doido, assim, porque, na verdade, ou um ou outro, não dá para ser os dois, né? Mas ele entendeu o seguinte, ele só pode ser afastado com o pronunciamento da Câmara. Qual que era a tentativa dele? Era justamente que, com esse entendimento, evitar esse poder discricionário que o presidente da Câmara tem, que é um poder muito grande, de definir quando é que ele analisa as contas. Eu acabei não falando sobre isso, que é muita coisa para dizer, mas hoje você tem um poder de barganha imenso por parte do presidente da Câmara, justamente porque você não tem um prazo definido em lei para exame dessas contas. Então, o que acontece? Essas contas ficam lá dormindo em berço esplêndido por anos, aí, quando chega perto da eleição, se eu quero tornar o meu adversário inelegível, eu pego aquelas contas, pauto, e, claro, se eu estiver ali sabendo, como presidente da Câmara, eu sei se eu vou conseguir ter ou não os 2 terços, se o adversário vai conseguir ter ou não os 2 terços para poder afastar o parecer. Então, posso, de repente, pegar um parecer que ela é pela aprovação e tornar pela desaprovação, ou vice-versa. Então, assim, infelizmente, é uma questão que precisa ser definida. E outra questão que eu acho sensível é que, assim, eu até entendo que a gente devia, de repente, ter um sistema de controle mais com maior participação do Tribunal de Contas. Até pode ser que fosse uma coisa interessante, mas eu acho que isso a gente só vai poder fazer quando a gente começar a rever a composição dos nossos tribunais de contas. Porque a composição, da forma como é feita hoje, ela é terrível. A gente sabe que, na verdade, são arranjos políticos. É uma grande... a pessoa, de repente, não se elegeu para deputado e acaba sendo colocado como conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, e isso não dá. A gente realmente teria que ter ali pessoas isentas para poder analisar aquelas contas. Vira sempre uma moeda muito de... infelizmente, a gente não tem quem controle os controladores. Quem controla os controladores? Mas aqui no Rio Grande do Sul, o Poder Judiciário tem evitado de ingressar. Ele não entra no mérito. Aí depende da formação também, né? Depende do julgador, do desembargador. Alguns não entram no mérito, alguns... mas, na verdade, são raríssimas decisões que entram no mérito. Na verdade, pelo menos, assim, pelo que eu conheço, eles ficam muito no controle formal. Olha, teve ou não teve o devido processo legislativo, o devido processo legal, ali, os procedimentos foram observados ou não foram observados, mas entrar ali no mérito mesmo, peraí, essa irregularidade não era sanável, era insanável, ou não, ele trouxe aqui um documento que afasta aquela irregularidade, ou a responsabilidade dele. Não tem isso. Então, assim, você fica, então, para quem que você recorre? Recentemente, até a doutora Carolina e o doutor Décio participaram no julgamento do Tribunal de Justiça e conseguiram um acordo no qual se exigiu a conduta dolosa, que o tribunal manifestasse que a conduta do prefeito que causou prejuízo ao erário foi dolosa. E, como não havia isso no acordo do tribunal, anulou-se um título executivo. Mas o problema é que, realmente, são decisões de juízes, de desembargadores diferentes, e cada um com uma posição quanto a isso, né? Claro. Teve uma questão que... vieram algumas perguntas da plateia aqui, eu vou encaminhar para o doutor Décio depois, vieram com e-mails para resposta. Nem todas falam de Tribunal de Contas, mas uma fala aqui sobre rejeição de contas por contribuição social.
O que eu imagino é que a preocupação de quem perguntou é se um prefeito que talvez não tenha pago contribuições sociais, ou uma questão formal que gerou talvez uma rejeição do Tribunal de Contas, se isso geraria inelegibilidade. Então, eu vou aumentar essa pergunta para o seguinte ponto. Ó. Realmente, é sempre difícil, vamos para o teu quarto I, da improbidade administrativa por ato doloso. É sempre difícil analisar no âmbito da justiça eleitoral, naquele processo de impugnação de registro, se ocorreu o ato doloso de improbidade. Aí tu deste essa sugestão ainda, que eu achei sensacional, de tentar trabalhar isso no Tribunal de Contas. Muito bem, eu acho muito difícil o nosso Tribunal de Contas querer invadir um mérito que ele vai dizer que não é dele. Eu não tenho que dizer se é ímprobo ou não. Mas tudo bem, mas é uma tentativa, realmente tem que ser trabalhado nesse sentido. Mas agora deixa eu te perguntar também no seguinte, porque a Lei 6490 fala em improbidade em 2 momentos. Numa linha específica de improbidade, em que exige que a improbidade tenha causado prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. E o TSE já disse, a improbidade exigida tem que causar enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Tem que causar. Muito bem. E fala em improbidade numa outra linha, na linha G do Tribunal de Contas. Deixa eu te perguntar se é possível avançar para o seguinte entendimento, porque nós não podemos ter um ato ímprobo com 2 análises diferentes. Será que eu não posso trabalhar que a análise da improbidade da linha G dolosa tenha que ter também as configurações? O doutor Marcelo está balançando a cabeça, acha que não, mas é uma provocação que eu quero fazer sim. Porque não há sentido, analisando a Lei 6490 como um todo, em que o mesmo ato tenha um tipo de análise de improbidade numa linha e outro na outra. Então, não é possível a gente tentar trabalhar que a linha de improbidade... Eu não quero trabalhar aqui pensando em defender o gestor, eu quero fazer uma análise sistemática da lei. Será que a linha G, quando eu analisar a improbidade, eu não tenho que analisar também aqueles requisitos da improbidade? Ou vale simplesmente a improbidade por violação a princípios? Porque aí, se o sujeito deixar de pagar contribuição social, ou se o sujeito cometer qualquer falha, viola em tese o artigo dos princípios da lei de improbidade. Então, eu quero deixar também esse desafio para ti, se tu pode tentar nos ajudar nessa interpretação. O desafio é pequeno, né, que você passou? Então, é o seguinte, na verdade, a gente tem esse grande conflito realmente, assim. E é interessante porque o Tribunal de Contas entende que ele não tem competência para verificar a improbidade, o que também é porque realmente, pela sua competência definida em lei, ele não tem, quem vai analisar isso é o Poder Judiciário. E, ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral, então, é que vai analisar. Por isso que a linha G ela é tão complexa nessa questão. Porque, na verdade, é o seguinte, antes como é que era? Se vocês pegarem os precedentes mais antigos, você verifica lá que, em um determinado momento, o tribunal passou a entender que só aplicaria inelegibilidade para quando se tivesse nota de improbidade. O que é isso? Alguns tribunais de contas inventaram essa questão da nota de improbidade, ou seja, que seria aí uma irregularidade mais grave, né, que teria sido praticada pelo gestor. E aí, quando tivesse a nota de improbidade, o tribunal, a Justiça Eleitoral reconheceria a inelegibilidade. No entanto, é uma figura que nem existe mesmo, se você for ver, porque o Tribunal de Contas não tem que se manifestar sobre isso. E aí você fica entre a cruz e a espada e você não sabe, assim, fica difícil realmente de definir qual é a melhor interpretação da lei nessa parte. Por quê? Quem é que vai fazer isso? O Tribunal de Contas ou a Justiça Eleitoral? E aí a Justiça Eleitoral, se ela puder fazer isso mesmo, ela não vai estar invadindo a competência do Tribunal de Contas no sentido de rever o que foi decidido lá? Então, teve um debate muito interessante já agora no último evento que teve lá no Paraná, o Congresso Nacional, e a gente tinha 2 posições absolutamente distintas na mesa. A doutora Marilda entendia, olha, é o Tribunal de Contas mesmo, ele tem que analisar tudo, a gente tem que dar poder ao Tribunal de Contas,
vai ser muito ruim no início, porque os tribunais de contas, infelizmente, ainda não têm a qualidade técnica que a gente precisa, ou a isenção que a gente precisa, mas é só assim que a gente vai fazer ele evoluir, que a gente vai fazer os advogados começarem a frequentar o Tribunal de Contas, e que as coisas vão começar a acontecer. Vai ser difícil no início, mas isso vai melhorar. E o doutor Rodolfo Viana, que entende o seguinte, não é o Tribunal de Contas, mas então é a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral vai ter que ter uma produção probatória ampla, a gente tem ali nosso rito do registro de candidatura, então você vai poder juntar muito documento, você vai poder demonstrar que realmente não foi um ato doloso, que praticou ali porque não tinha outro jeito de resolver aquela questão, enfim. Então, é muito delicado. Eu acho difícil que a gente tenha uma evolução no sentido de que esse ato doloso tenha que ter lesão ao erário, enriquecimento ilícito. Acho muito, muito difícil. Na verdade, eu até tenho dúvida se a jurisprudência em relação a essa questão de ser necessário os dois requisitos se mantém, porque a gente tem hoje o ministro Herman Benjamin, que é duríssimo, né, na improbidade, e que vamos ver como é que ele vai se pronunciar sobre o tema, mas ele já andou dizendo que não concorda. Então, vamos ver o que vai vir aí dessa próxima composição. Mas é muito interessante porque, no fim, você percebe aí a necessidade da gente ter um desenvolvimento doutrinário do direito eleitoral. Porque se você for tentar estabelecer uma linha do tempo na jurisprudência, analisar os casos concretos para dizer assim, o que entende o tribunal sobre isso? Você percebe que, muitas vezes, o tribunal afirma, olha, eu não tenho competência para examinar o mérito da decisão do Tribunal de Contas. E outras vezes ele simplesmente examina. Então, eu tive um caso interessantíssimo de Pernambuco, por exemplo, em que o gestor o chefe do Executivo Municipal teve 4 contas rejeitados pelo TCU, e o TCU aplicou multa, entendeu que tinha ali desvio e tudo, e aí, quando o TRE foi analisar, ele falou assim, não. Por exemplo, ele alegava que não tinha se omitido na prestação de contas, porque, na verdade, quando ele foi pegar os documentos, já era o outro prefeito que estava no cargo, e o outro prefeito queimou os documentos e tal, e ele fez um boletim de ocorrência. E o que aconteceu? O TCU desconsiderou isso. Ele entendeu que, na verdade, ele não conseguiu demonstrar isso, na verdade. Não é que ele desconsiderou. Ele entendeu, olha, você não conseguiu demonstrar isso, então eu estou te punindo, realmente você se omitiu. Aí, o que o TRE fez? Não, veja bem, o gestor posterior queimou os documentos, ele não tinha como prestar as contas. Então, assim, como é que pode? O que prevalece? É o posicionamento do Tribunal de Contas? É o posicionamento da Justiça Eleitoral? E aí, assim, é tão interessante porque você fica, inclusive, no sentido de eu preciso ou não preciso entrar com uma liminar para suspender as minhas contas? Porque o tribunal, às vezes, porque em alguns casos ele fala, não, como eu não posso entrar, não posso examinar o mérito, você tinha que ter buscado uma liminar. Eu não posso examinar isso aqui. Mas quando ele quer, quando ele se sensibiliza, ele vai lá e entra no mérito. Muito bem, muito obrigado. Certamente poderíamos conversar bem mais tempo, mas o nosso prazo aqui se esgotou. Então, eu agradeço aqui, dou por encerrado esse painel e aguardo ansioso para a próxima palestra do Dr. Marcelo. Nós agradecemos as participações da doutora Gabriela Hollenberg e o Dr. Caetano Cuervo Lopumo neste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Conforme a doutora Gabriela anunciou, nós estamos distribuindo agora na saída do auditório o manual do candidato para as eleições 2016 de autoria da doutora Gabriela Hollenberg. Ela estará autografando esta obra para quem desejar agora no intervalo na sessão de autógrafos lá embaixo no foyer do nosso hotel. Nós faremos um intervalo de 15 minutos para o coffee break e retornaremos com o tema Registros de Candidatura.